Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O caso de hoje começa com a história de Marta del Castillo Casanueva, nascida em 19 de julho de 1990 em Sevilha, no sul da Espanha. Ela era a filha mais velha de 3 meninas e muito desejada pelos pais, Antônio e Eva. Quando nasceu, precisou ficar em uma incubadora por causa de um problema de bilirrubina. O pai, que havia acabado de comprar uma filmadora, registrou vários momentos daqueles dias delicados no hospital. Para a família, Marta foi uma verdadeira bênção. A primeira filha, primeira sobrinha e primeira neta. Teve uma infância muito feliz, cercada de carinho, sempre mimada pelos avós, tios e primos. Os tios a levavam à praia, ao cinema e todos diziam o mesmo. Marta era uma menina doce, carinhosa e fácil de amar. O avô chegou a afirmar que ela tinha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Com o tempo, Marta se transformou em uma adolescente alegre e muito querida. Em 2009, aos 17 anos, cursava o ensino médio no Colégio San Juan Bosco. Ela era obediente, dedicada aos estudos, tinha muitos amigos e, como a maioria dos jovens da época, passava horas em uma rede social chamada Twenty, onde compartilhava fotos e conversava com os colegas. No sábado 24 de janeiro de 2009, tudo parecia seguir o ritmo normal na casa da família. Antônio e Eva acordaram cedo, como de costume, e Marta ajudou a mãe a trocar os lençóis das camas. Estava especialmente animada naquele dia, falando sem parar sobre os planos que ainda não havia definido. Talvez fosse ao shopping Nervion com os amigos Gabi e Carlos, ou talvez preferisse encontrar Cristina, sua melhor amiga, a quem chamava de Pitu. Juntas, elas pretendiam visitar uma loja de bordados no bairro Triana. Religiosa e devota, Marta estava ansiosa pela Semana Santa, que só aconteceria em abril. Seu avô lembra que naquela manhã ela pediu a mesada para comprar um suporte de incenso. Brincando, ele sugeriu que usasse uma lata de tomates para isso. Mais tarde, já em casa, ela acendeu o incenso e colocou uma música de procissão, até que a mãe comentou: "Marta, ainda estamos em janeiro, por que essa pressa toda?" E a jovem respondeu sorrindo que estava contando os dias para a chegada da Semana Santa. Por volta da tarde, enquanto se arrumava, a campainha tocou. Era Miguel Carcaño Delgado, ou simplesmente Mig, como Marta o chamava. Eles haviam namorado por pouco mais de um mês, mas a relação já tinha terminado. Miguel, com 19 anos na época, era muito ciumento e controlador, o que fez Marta se afastar. Ainda assim, ele foi até sua casa naquele dia para conversar. Pouco depois das 17h30, Marta conversava no MSN com a amiga Silvia Fernandes. Em uma das mensagens, ela disse que precisava descer para encontrar Miguel, mas que voltaria a falar depois, finalizando com um "te amo". Antes de sair, avisou a mãe que iria conversar com ele e prometeu contar depois como tinha sido. Essa foi a última vez que Eva viu a filha. Quase no mesmo horário, o pai, Antônio, chegava em casa carregando sacolas de supermercado. Na porta do prédio, viu Marta conversando com Miguel, que estava de moto. Preocupado, pediu que a filha não subisse na motocicleta, mas ela não lhe deu ouvidos e saiu com o ex-namorado. A partir daí, o que deveria ter sido apenas mais um sábado comum se transformou em um pesadelo. Diferente de seu costume, Marta não ligou para avisar onde estava. Às 21h, a mãe começou a tentar contato, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. O pressentimento ruim tomou conta da família. Até Lorena, a irmã mais nova, comentou que aquilo não era normal, já que Marta sempre atendia o telefone. Entre 21h e 22h, Eva ligou para vários amigos da filha, tentando descobrir seu paradeiro. Todos estranharam a situação, porque Marta era responsável, obediente e nunca ficava sem dar notícias. O amigo Christian Basso contou que havia visto a jovem algumas horas antes, junto com Miguel, na praça. Outro amigo, Samuel Benítez, disse ter falado com Miguel mais cedo, mas afirmou não saber de nada. Ao ser pressionado, Miguel contou a Samuel que deixara Marta em casa à meia-noite, detalhe que chamou a atenção, já que ainda nem eram 23h. A mãe também entrou em contato com Alejandra Portillo, outra amiga próxima. Alejandra tentou ligar para Miguel sem sucesso, e também achou estranho que ninguém do círculo dele soubesse onde ele estava. Outro amigo, Francisco Javier Garcia, apelidado de El Cuco, também negou ter notícias, mas havia muito barulho de fundo em sua ligação, o que deixou Eva ainda mais desconfiada. Desesperado, Antônio chegou a procurar a filha em hospitais, temendo um acidente de moto.
Sem encontrar nada, voltou para casa e, por insistência de Eva, foi até o prédio de Miguel e do irmão dele, Francisco Javier Delgado. O apartamento estava escuro, mas vizinhos confirmaram que ele morava ali. Mais tarde, Eva finalmente conseguiu falar com Miguel. Ele afirmou que tinha deixado Marta na esquina da rua, perto de uma loja chamada Cristália, por volta das 21h30, e que ela estava bem. A mãe não acreditou na versão e chegou a ameaçar envolver um parente policial, mas Miguel apenas respondeu, "Tá bom", e desligou. Enquanto isso, os amigos de Marta começaram a se mobilizar para procurá-la, mesmo em meio à chuva e ao frio daquela noite. Dividiram-se em grupos e percorreram diferentes pontos da cidade, mas sem sucesso. Às 2h da manhã, Antônio formalizou o desaparecimento na delegacia. A polícia, no entanto, minimizou a situação, sugerindo que a adolescente poderia estar em uma festa ou dormindo na casa de alguma amiga. Para a família, essas palavras foram um choque. Eles sabiam que Marta jamais faria isso sem avisar. Com uma foto da filha nas mãos, Antônio caminhava pelas ruas, perguntando em discotecas e bares se alguém tinha visto a garota. Amigos e familiares procuraram em bairros como Nervión, Triana, Cartuja e até nas margens do rio, gritando pelo nome dela na esperança de encontrá-la. Por volta das 4h30, tentaram novamente contato com o irmão de Miguel, Francisco, pedindo outro número de telefone. Ele se mostrou disposto a ajudar, mas preferiu ligar pessoalmente para Miguel. Poucos minutos depois, retornou a ligação dizendo que o irmão mantinha a mesma versão, que havia deixado Marta na esquina, perto da loja de cristais. Às 5h15 da manhã, exaustos e sem respostas, familiares e amigos passaram em frente à casa de Miguel pela última vez naquela madrugada. A busca pela jovem apenas estava começando. Na madrugada do dia 25 de janeiro, ainda sem notícias de Marta, um grupo de familiares e amigos foi até o apartamento onde Miguel morava com o irmão Francisco. Do lado de fora, viram a moto dele estacionada. Eles tocaram a campainha e quem atendeu foi Francisco, que disse que apenas os adultos poderiam entrar. Assim que entraram, encontraram Miguel sentado no sofá, de cabeça baixa, em silêncio absoluto. Pressionado sobre onde havia deixado Marta e a que horas, ele simplesmente não respondia. Quem falava por ele era o irmão, que repetia a versão de sempre. Miguel teria deixado Marta às 21h30, perto da loja de cristais, a poucos metros da casa dela. Nada fazia sentido. Por que Miguel não dizia uma palavra? Por que Francisco assumia a fala por ele? Para piorar, assim que o grupo deixou o apartamento, a mãe de Alejandra comentou algo perturbador. O lugar tinha um cheiro muito forte de alvejante, como se tivesse sido limpo às pressas. A desconfiança só aumentava. Diante de tantas inconsistências, decidiram registrar outro boletim de ocorrência às 6h30 da manhã. Foi o terceiro em poucas horas. Dessa vez, o pai de Marta, Antônio, forneceu à polícia todos os dados que tinha. Endereço de Miguel, números de telefone e os detalhes sobre a última vez que a filha foi vista. A resposta que recebeu deixou-o indignado. Vamos verificar na segunda-feira. Revoltado, ele questionou se a polícia não trabalhava nos finais de semana. No domingo, 25 de janeiro, às 13h, Marta já estava desaparecida havia quase 20 horas. Antônio encontrou policiais na rua, mostrou a foto da filha e perguntou se eles estavam envolvidos nas buscas. Para sua surpresa, a resposta foi: nem sabíamos que ela tinha desaparecido. Esse momento foi devastador para ele. A sensação era de que as autoridades simplesmente não se importavam. Enquanto isso, em casa, a cena era de desespero. Eva chorava sem parar. As filhas pequenas estavam assustadas e o clima era de total angústia. O tio de Marta, Javier, decidiu ir até o apartamento de Miguel por conta própria, acompanhado por 2 amigos da jovem. Ao chegar, percebeu o carro de Francisco estacionado. Tocaram várias vezes a campainha, mas ninguém atendeu. Javier então se apresentou ao porteiro e explicou que a sobrinha estava desaparecida e que Miguel havia sido a última pessoa a vê-la. O porteiro relatou algo que deixou Javier alarmado. Por volta da 1h da manhã, ele viu Miguel empurrando uma cadeira de rodas. Naquele instante, o tio teve certeza de que a situação era ainda mais grave do que imaginava. Determinou-se a esclarecer. Javier insistiu em bater na porta do apartamento até que alguém abriu, irritado com a insistência. Sem conhecer Miguel ou Francisco, ele não sabia quem era quem. Depois de explicar que era tio de Marta, os ânimos se acalmaram e o deixaram entrar.
mas os amigos que o acompanhavam ficaram do lado de fora. Dessa vez, a versão contada foi diferente. Francisco afirmou que Miguel havia deixado Marta na porta de casa e, em seguida, ido para Camas, bairro onde vivia com a namorada. Javier voltou imediatamente para contar o que descobriu, incluindo o relato do porteiro. Eva, desesperada, chegou a desmaiar. As filhas foram levadas para a casa de uma tia para não presenciarem a aflição da mãe. Assim que Antônio soube da história da cadeira de rodas, correu novamente à delegacia e registrou mais um boletim. Era o terceiro em menos de 2 dias. A resposta que recebeu foi desanimadora. O policial alegou que não poderia ligar para os contatos de Miguel naquele momento, porque estavam em troca de turno. Antônio não acreditava no descaso. Para ele estava claro que as autoridades não tratavam o desaparecimento como prioridade. Enquanto a polícia parecia inerte, amigos de Marta se mobilizavam por conta própria. Usavam a rede social Twenty para espalhar a notícia e pedir ajuda. No domingo à noite, por volta das 19h, a família decidiu permanecer perto do prédio de Miguel, observando qualquer movimentação. Às 19h15, finalmente a divisão de homicídios foi alertada sobre o desaparecimento de uma jovem chamada Marta, cuja família estava praticamente acampada na frente do apartamento do suspeito. Um policial foi até o local e conversou com os familiares, explicando que a investigação formal começaria na segunda-feira pela divisão de menores. Mas de imediato ele faria uma primeira checagem. Dentro do apartamento encontrou Maria Garcia Mendaro, namorada de Francisco. Ela disse que passou todo o dia 24 estudando para uma prova, que não saiu de casa naquela noite e só foi embora na manhã seguinte. Garantiu que não sabia de nada relacionado a Marta. O policial pediu para entrar e verificar o local e ela permitiu. Assim que entrou, teve a mesma impressão da mãe de Alejandra. O cheiro forte de alvejante era inconfundível. Tentou ligar diversas vezes para Miguel e Francisco, mas nenhum dos dois atendeu. O jornalista Kema Rodrigues destacou mais tarde. A polícia demorou 17 horas para ir pela primeira vez ao apartamento de Miguel, mesmo depois de vários boletins registrados pela família. Esse atraso, para muitos, comprometeu as primeiras horas cruciais da investigação. Na segunda-feira, 26 de janeiro, a imprensa começou a noticiar o desaparecimento, mas de forma tímida, sugerindo que poderia ser apenas uma adolescente fugida. Isso apesar do fato de Marta ter saído de casa sem documentos, dinheiro ou troca de roupas. A divisão de menores, liderada por Maria Jesus Cervantes, assumiu o caso. Ela começou ouvindo todos que estiveram com Marta no dia do desaparecimento, incluindo Miguel e seus amigos. Miguel, 19 anos, trabalhava como faxineiro em um bingo. Embora dividisse o apartamento com o irmão, naqueles meses ele estava praticamente morando em Camas, na casa da namorada de apenas 14 anos, junto com os pais dela. Em seu primeiro depoimento, Miguel disse que buscou Marta em casa às 17h30. Ficaram um tempo na praça com amigos até 18h10. Depois se encontraram com outro conhecido por volta das 20 horas. Às 21 horas, afirmou ter levado Marta ao apartamento dele e em seguida deixado-a na esquina da loja de cristais às 21h30, sã e salva. Depois disso, teria ido para Camas, chegando às 22h20 e recebido a primeira ligação sobre o desaparecimento apenas por volta de 0h10, feita pelo amigo Samuel. Mas havia testemunhas que contradiziam essa versão. 2 moradores afirmaram ter visto Miguel empurrando uma cadeira de rodas naquela madrugada, por volta da 1h. Ele negou, insistindo que estava na casa da namorada. No dia 26 à tarde, a polícia fez uma busca no apartamento e encontrou a tal cadeira de rodas. Miguel disse que era da mãe já falecida e autorizou que fosse levada para análise. Enquanto isso, uma vizinha da família de Marta deu um depoimento importante. Afirmou ter visto a jovem entre 21h30 e 21h35, voltando para casa. Ela se lembrava do horário exato porque estava ansiosa para assistir a um programa de TV. Esse relato reforçava a versão de Miguel sobre ter deixado Marta na esquina, mas ao mesmo tempo levantava ainda mais dúvidas. No dia 27, jornalistas entraram em contato com Miguel por meio do Twenty pedindo uma entrevista. Ele ligou para o irmão, que aconselhou: não fale com ninguém. Naquela tarde, a família de Marta participou da primeira coletiva de imprensa. Antônio, visivelmente emocionado, fez um apelo público. Eva, devastada, não conseguiu comparecer. Estava de cama, abatida, vivendo à base de remédios.
O caso começava a ganhar espaço na televisão e nos jornais, sensibilizando a opinião pública. Pessoas passaram a se mobilizar para ajudar nas buscas, faziam cartazes, compartilhavam fotos e usavam as redes sociais para espalhar a notícia. As ligações à polícia se multiplicavam, com supostos avistamentos de Marta, mas nenhum deles era confirmado. A cada dia, a angústia da família aumentava e a suspeita sobre Miguel crescia ainda mais. No dia seguinte, já 28 de janeiro, as buscas por Marta continuaram com ainda mais intensidade. Logo cedo, os amigos espalharam panfletos pela cidade, enquanto a família se desdobrava entre telefonemas, visitas a hospitais e contatos com a polícia. A esperança era de que, de alguma forma, ela aparecesse bem. Paralelamente, a polícia também acelerava os trabalhos. Por volta das 9 horas da manhã, Miguel Carcaño foi levado novamente para depor. Ele contou que, depois de sair da casa da ex-namorada, foi para o apartamento em que vivia com a nova companheira. Segundo Miguel, eles ficaram juntos até às 10 horas da noite, quando saíram para andar de bicicleta pelo bairro. Esse álibi seria confirmado pela namorada, mas deixava algumas lacunas no tempo. Enquanto isso, o caso ganhava proporções cada vez maiores. A imprensa começou a cobrir o desaparecimento e a foto de Marta passou a circular em jornais, programas de televisão e portais de notícias. O rosto da jovem, até então conhecida apenas no seu círculo de amigos, passou a ser visto por toda a Espanha. O clima em Sevilha era de comoção e apreensão. Uma adolescente de 17 anos tinha simplesmente desaparecido no caminho entre a casa do ex-namorado e a sua própria residência, em um trajeto de poucos minutos. A cidade inteira se mobilizou. Voluntários se juntaram às buscas, vizinhos ofereceram apoio e até desconhecidos se solidarizaram com a dor da família. Apesar do esforço coletivo, não havia nenhum sinal concreto de Marta, nenhuma pista clara, nenhum indício de para onde poderia ter ido. Restava apenas uma certeza: ela não tinha sumido por vontade própria. Francisco, irmão de Miguel, também entrou na mira das autoridades. Na madrugada do crime, ele fechou o bar onde trabalhava e em seguida pegou um táxi até outro estabelecimento que costumava frequentar, o Bar Mínimo, chegando lá por volta das 3h20. Tomou uma bebida e retornou para casa, chegando por volta das 4 horas da manhã. Maria, sua namorada, abriu a porta e os dois foram dormir. Apesar de seu relato parecer simples, Francisco acabou sendo detido pela polícia por 2 motivos. Primeiro, porque El Cuco o havia colocado na cena do crime. Segundo, porque ele realizou diversas ligações entre 8h30 e 8h41 da manhã de sua própria casa, exatamente no intervalo em que os investigadores acreditavam que Marta já estava morta. Para a polícia, isso poderia significar que ele estava presente no apartamento enquanto o corpo ainda estava lá. Em 20 de fevereiro, quase um mês após o desaparecimento, as autoridades fizeram uma coletiva de imprensa para apresentar a linha do tempo do que acreditavam ter acontecido em 24 de janeiro. O chefe de polícia, Henrique Álvares Restra, foi categórico. Tinham 99% de certeza de que o corpo de Marta estava no rio Guadalquivir. Para eles, o caso parecia praticamente resolvido. Havia confissões, suspeitos detidos e, em teoria, restava apenas localizar o corpo. Mas tudo mudou quando Miguel apresentou sua 4ª versão dos fatos. Desta vez, afirmou que o verdadeiro assassino de Marta não era ele, e sim El Cuco. A polícia ficou confusa. Miguel estava mentindo agora, tinha mentido antes, ou todas as versões eram fabricadas? No dia 17 de março de 2009, quase 2 meses após o desaparecimento, Miguel participou de mais uma reconstituição no apartamento do irmão, agora com essa nova narrativa. Ele afirmou que, ao chegar ao local, encontrou Marta sentada na cama, enquanto El Cuco a mantinha sob ameaça com uma faca no pescoço. Segundo Miguel, El Cuco tentou abusar dela, retirando suas roupas, mesmo segurando a faca. Em seu depoimento, descreveu tapas, agressões, a utilização de fita adesiva para amarrar os braços da jovem e, em seguida, uma extensão elétrica enrolada em seu pescoço. Disse ainda que Marta tentou gritar, mas foi silenciada até não se mover mais. O relato, no entanto, continha diversas contradições. Em certo momento, Miguel afirmou que os braços de Marta estavam presos. Em outro, disse que apenas os viu caídos ao lado do corpo. Também contou que El Cuco utilizou um aparelho de pressão arterial da mãe, que estava doente na época, para verificar sinais vitais. O objeto foi recolhido pela polícia científica, que encontrou o DNA de Marta e de Miguel, mas nenhum vestígio de El Cuco.
Questionado sobre as inconsistências, Miguel justificou dizendo que estava nervoso. As reconstituições se estenderam até as 22 daquele dia, mas, ao voltar para a delegacia, Miguel apresentou ainda uma quinta versão. Nela, não apenas acusava El Cuco, mas também se colocava como participante direto, alegando que ambos haviam abusado sexualmente de Marta. Essa mudança tinha um peso enorme. Na Espanha, crimes sexuais não eram julgados por júri popular. Para muitos, Miguel inventou essa nova versão justamente para evitar enfrentar um júri composto por cidadãos, já que era odiado pela opinião pública. Com essas declarações, Miguel também alterou a versão sobre o destino do corpo. Disse que ele e El Cuco envolveram Marta em sacos de lixo, a colocaram em uma cadeira de rodas e levaram até uma lixeira localizada a apenas 100 metros do apartamento. Um vizinho, chamado Antônio, confirmou ter visto jovens empurrando uma cadeira de rodas durante a madrugada, embora tenha pensado que transportavam um tapete. A partir daí, as buscas mudaram de foco. Em vez do rio, agora o possível destino do corpo seria o aterro sanitário de Sevilha. Em 20 de março, começaram as escavações. A essa altura, Marta estava desaparecida há quase 2 meses e acreditava-se que poderia estar soterrada sob mais de 40.000 toneladas de lixo. Enquanto isso, a família enfrentava outra dor, a forma como a imprensa retratava Miguel. Muitos veículos o chamavam de ex-namorado de Marta, algo que o tio da jovem Javier repudiava publicamente, afirmando que o relacionamento entre eles não durou sequer 1 mês e que ele não merecia esse título. Também crescia o debate se o caso configurava violência de gênero. Amigos como Alejandra relatavam ouvir comentários insinuando culpa de Marta por ter ido até a casa de Miguel ou pelo que estaria vestindo, reflexões que apenas reforçavam o peso do preconceito em torno do caso. A polícia, por sua vez, encontrou um canivete em um bueiro próximo ao apartamento de Miguel, que foi identificado como pertencente a El Cuco a partir de fotos publicadas por ele em redes sociais. Nesse ponto, o caso estava cercado de versões contraditórias, depoimentos confusos e inúmeras especulações. A cada nova revelação, aumentava a pressão da mídia e da sociedade por respostas. Os advogados de Miguel não resistiram às constantes mudanças de sua história. Seu primeiro defensor abandonou o caso, e só depois as advogadas Paloma Penedino e Mônica Galardo assumiram sua defesa. Ambas sabiam que enfrentariam uma batalha difícil. Miguel, além de confundir as investigações, carregava um histórico de mentiras. Amigos relataram que ele se apresentava como vítima para manipular quem estava ao redor. Chegou até a inventar que a mãe havia morrido em um acidente de carro com o padrasto e a meia-irmã, quando na verdade ela usava cadeira de rodas. Trabalhava vendendo bilhetes de loteria e morreu de doença. Para conhecidos como Christian, Miguel era agressivo diante de críticas, chegando a vandalizar objetos e causar problemas na casa do irmão. Enquanto isso, o caso se tornava um fenômeno nacional. Vazamentos de informações para a imprensa comprometiam o trabalho da polícia, que passou a investigar jornalistas e possíveis fontes. Algumas notícias eram falsas, mas muitas eram verdadeiras e expunham detalhes que poderiam influenciar depoimentos posteriores. A pressão da opinião pública era imensa. A Espanha inteira queria justiça e esperava a localização do corpo de Marta. Diante da comoção, até a política entrou em cena. A família de Marta iniciou uma campanha para que a pena de prisão perpétua fosse ao menos discutida pelo Congresso. Em 2015, anos depois, o pedido resultaria na aprovação da prisão perpétua revisável na Espanha. Enquanto isso, em março de 2009, Miguel chegou a tentar tirar a própria vida dentro da prisão, mas foi impedido pelos guardas. Pouco depois, novas prisões e contradições continuariam surgindo, alimentando ainda mais a tensão em torno do caso. Miguel contou que esteve com Marta naquela tarde, na casa que dividia com o irmão, e que eles tiveram uma discussão acalorada. Francisco estava presente na sala quando, em um acesso de raiva, Miguel pegou um cinzeiro e atingiu a cabeça de Marta, que caiu no chão. Segundo ele, nesse momento, tanto ele quanto Francisco começaram a agredi-la. Depois disso, Miguel afirmou que teriam se livrado do corpo, mas sua namorada, que prestava depoimento, disse que inicialmente não acreditou na história. Para convencê-la, Miguel levou-a até o local indicado onde teriam descartado o corpo. No dia 30 de setembro, as autoridades foram até o terreno indicado e começaram a escavação.
Amigos e familiares de Marta se juntaram às buscas e encontraram um lençol ensanguentado e fitas adesivas. A remoção do lençol da terra foi difícil, reforçando a suspeita de que o corpo estivesse ali, mas mesmo assim não foi localizado. Mais de um ano após o desaparecimento, em 12 de abril de 2010, a investigação foi oficialmente encerrada. Ao longo do processo, muitas informações imprecisas haviam sido divulgadas pela mídia, prejudicando a investigação, que se baseava sobretudo nos depoimentos dos suspeitos. Miguel e Iancuco permaneceram presos aguardando julgamento. Miguel seria julgado por homicídio e abuso, enquanto os demais acusados por encobrimento de crime. O julgamento de Iancuco, menor de idade, começou em 24 de janeiro de 2011. Ele poderia cumprir no máximo 6 anos de prisão, mais 3 de liberdade condicional. Samuel, Francisco e Miguel se recusaram a depor, e Iancuco declarou-se inocente, alegando que seu DNA no apartamento era esperado, pois morava ali. Enquanto isso, Iancuco, que antes havia admitido repetidas vezes sua participação no crime, negou tudo perante o juiz, alegando ter sido coagido pela polícia, algo que as autoridades negaram. As investigações de torres de celular revelaram contradições nos depoimentos. Iancuco afirmava ter ido para casa à noite, mas seu celular registrou uma ligação em local incompatível com sua narrativa. Em 24 de março de 2011, Iancuco foi condenado a 3 anos de prisão apenas por encobrimento, gerando indignação na população e na família de Marta. No mesmo dia, Miguel apresentou uma nova versão, acusando Francisco, seu irmão, do assassinato, sua 6ª versão. O julgamento dos adultos começou em 17 de outubro, com milhares de páginas de documentos apresentados ao tribunal. Miguel já havia dado 10 depoimentos distintos à polícia e ao tribunal, com 6 versões diferentes sobre os fatos. Ele foi acusado de abuso e crimes contra a integridade moral, mas nesta última versão alegou que o encontro com Marta terminou em discussão, que pegou o cinzeiro, bateu na cabeça dela e, ao perceber que ela não tinha pulso, tentou usar um medidor de pressão da mãe. Iancuco e Samuel ajudaram a remover o corpo usando uma cadeira de rodas, segundo ele, enquanto ele limpava a cena. Miguel admitiu que havia inventado as versões anteriores, envolvendo abuso por Iancuco, e justificou suas múltiplas versões afirmando não saber onde o corpo estava. Seu objetivo era reduzir a acusação para homicídio culposo, com pena máxima de 3 anos, o que permitiria sua imediata libertação, pois já cumprira o tempo. Samuel, acusado de encobrimento e crimes contra a integridade moral, alegou que sua confissão havia sido obtida sob coação policial, negando envolvimento. As torres de celular não o colocavam no local, nem havia seu DNA na cena do crime. Eva, mãe de Marta, testemunhou sobre o sofrimento causado pelas constantes mudanças nas versões de Miguel, e Antônio, vizinho, relatou ter visto o apartamento com as luzes apagadas sem conseguir contato com quem estivesse dentro. Maria, namorada de Francisco, também foi acusada de encobrimento, mas negou saber onde estava o corpo e afirmou ter chegado ao apartamento às 11h30 da noite para estudar. O julgamento de Francisco, irmão de Miguel, foi o último. Ele compareceu usando uma bandana cobrindo quase todo o rosto e sofreu hostilidade do público. Acusado de encobrimento, ameaças e crime contra a integridade moral, ele se beneficiou da versão de Miguel, que o isentava de responsabilidade. De acordo com Miguel, na noite do crime, Francisco estava presente quando ele chegou com Marta e depois se retirou, ligando para Maria às 8h41 da noite para avisá-la que poderia ir estudar, enquanto Miguel e Marta permaneciam no apartamento. Os registros telefônicos indicam que Francisco estava no apartamento durante o assassinato, mas ele alegou ter passado parte da noite na casa da ex-esposa, cuidando do filho, e depois no bar que possuía, até por volta das 3 da manhã. Registros do bar mostravam movimentação mínima, sem comprovar totalmente sua presença ou ausência no crime. O documentário sobre o caso também indica que os investigadores nunca verificaram se Francisco realmente esteve no segundo bar mencionado, deixando lacunas importantes na linha do tempo. No domingo, após o desaparecimento de Marta, o bar de Francisco abriu fora do horário usual, das 10h52 até pouco depois de 30 da tarde. O que fugia do padrão, e os registros de caixa reforçam que o local teve movimento insignificante naquela noite. O julgamento dos adultos começou em 17 de outubro de 2011, com grande repercussão pública.
O caso de Marta foi considerado único, dada a complexidade dos depoimentos, a quantidade de versões fornecidas por Miguel e a atenção da mídia. Milhares de páginas de documentos foram apresentadas ao tribunal e os advogados precisaram de escolta policial devido à hostilidade do público, que atacava os defensores lançando laranjas e gritando insultos enquanto eles chegavam ao tribunal. Miguel, ao longo do julgamento, manteve sua última versão. Ele admitia ter agredido Marta, mas alegava não ter intenção de matá-la e afirmava que não sabia o paradeiro do corpo, pois não participou do transporte. Ele buscava reduzir a acusação para homicídio culposo, com pena máxima de 3 anos, que já teria cumprido. Segundo ele, as versões anteriores envolvendo Alcuco e Samuel eram invenções, criadas para confundir as autoridades e proteger a si mesmo. Samuel, por sua vez, negou qualquer envolvimento. Alegou que foi coagido pela polícia a incriminar-se e aos outros, sob ameaças à sua família e à sua namorada. Não havia evidências físicas que o ligassem ao crime, nem registros que confirmassem sua presença no apartamento. Sua defesa argumentou que a confissão havia sido obtida sob pressão, tornando-a inválida. Francisco, irmão de Miguel, enfrentou acusações de encobrimento, ameaças e crimes contra a integridade moral. Ele se beneficiou da versão final de Miguel, que o isentava de participação direta no assassinato. Apesar disso, registros telefônicos e depoimentos indicavam que ele esteve no apartamento no momento da agressão. Francisco afirmou que, naquele dia, passou parte da noite na casa da ex-esposa, cuidando do filho, e depois foi para o bar, cuja movimentação mínima naquela noite não comprovava totalmente sua presença ou ausência no crime. Maria, namorada de Francisco, também foi acusada de encobrimento e crimes contra a integridade moral. Ela alegou que chegou ao apartamento apenas para estudar e que não presenciou nada suspeito. Seus depoimentos contradiziam testemunhas como Antônio, vizinho que afirmou ter visto as luzes apagadas e ninguém atender às batidas na porta do apartamento. O caso ganhou ainda mais repercussão devido à impossibilidade de localizar o corpo de Marta. As buscas realizadas em terrenos indicados por Miguel, no aterro sanitário de Sevilha, e em outros locais, não resultaram em descobertas conclusivas. Isso gerou grande frustração para a família e para a sociedade, que acompanhava o caso de perto. Durante o julgamento, ficou evidente a manipulação e instabilidade de Miguel em seus depoimentos, o que dificultava a definição clara dos fatos. Apesar disso, a justiça espanhola avançou na aplicação de penas proporcionais aos envolvidos. O caso também gerou mudanças legislativas. A família de Marta iniciou campanhas para a aprovação da prisão perpétua revisável na Espanha, que foi finalmente aprovada em 21 de janeiro de 2015, permitindo que crimes de grande gravidade tivessem penalidades máximas. No encerramento, Miguel e os demais acusados permaneceram presos, aguardando definições sobre suas sentenças. O caso, apesar de oficialmente finalizado, deixou uma marca profunda na sociedade espanhola, revelando falhas investigativas, manipulações em depoimentos e a enorme influência da mídia na percepção pública de justiça. A família de Marta, especialmente sua mãe Eva, continuou lutando por respostas e pela memória da filha, enquanto a cidade de Sevilha tentava digerir o impacto de um crime que chocou a todos. E assim termina mais um caso que deixa muitas perguntas no ar e poucas respostas. Se você chegou até aqui, já deixa o like porque isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você gosta de mistérios e crimes reais, já clica aqui e assiste esse outro caso, que é tão surpreendente quanto o de hoje. Eu sou o Chris e nos vemos no próximo caso.